sua professora Zezé Barino e trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que é o português. Você viu que temos o edital para o concurso da Prefeitura de Marau, no Rio Grande do Sul? Eu gostaria de conversar um pouquinho com você a respeito. Bem, a banca organizadora é a Legale Concursos. São 19 vagas em níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração, ela vai de 1.600 até 6.800. As inscrições, 7 de agosto a 5 de setembro. E as provas, 29 de outubro. Quer dizer, pertinho já, não é? Bem, o que a Legale vai cobrar de língua portuguesa? Então, naturalmente, haverá texto, né? E será cobrada a leitura, a compreensão. A banca Legale normalmente não cobra muita interpretação, ela cobra a compreensão, ou seja, a leitura daquilo que está explícito no texto. Mas isso daí não quer dizer que a banca não cobre ideias principais e secundárias. Isso aparece sim, como também a questão da forma como se estrutura esse texto. Afinal de contas, esse texto, ele pode aparecer, né, como uma tipologia, pode ser uma tipologia de ser um texto argumentativo, um texto expositivo, né, pode ser, por exemplo, um texto descritivo e também outros gêneros textuais que porventura apareçam. Então pode vir uma crônica, um conto, pode vir uma reportagem, pode vir uma notícia. Outro detalhe, relação entre as ideias no texto, como também efeitos de sentido, e eles cobram isso muito quando falam de figuras de linguagem. Então, você sabe a diferença de uma metáfora para uma metonímia, por exemplo? Recursos de argumentação. Você sabia que há recursos para você comprovar uma ideia no texto? Então, eles colocam isso. Aqui eles pedem as informações implícitas, que seria a interpretação, seria a leitura do pressuposto e do subentendido. A banca normalmente não cobra isso, mas está no programa, então pode sim aparecer. A questão de coesão e coerência aparece quando nós temos questões relacionadas a emprego de pronome, né? Pronome demonstrativo, pronome pessoal oblíquo, quando nós temos a questão do uso do pronome relativo, da conjunção, da preposição. Então, isso sempre aparece bastante. Veja que aparece aqui a questão do léxico, da significação da palavra e expressões dentro de um texto. E aí, cobra-se a questão da substituição de palavras, e às vezes não pedindo sinônimos, que são sentidos semelhantes, mas sim paráfrases, que são sentidos idênticos. Veja que também é cobrada aqui estrutura e formação de palavras, principalmente a formação de palavras. A banca gosta bastante quando isso é composição, quando isso é derivação, que tipo de derivação que é, que tipo de composição que é. A questão da estrutura, então quando nós temos o estudo dos morfemas, prefixo, sufixo, radical, vogal temática, desinência. E temos a questão das relações morfossintáticas. Então, morfo é da morfologia e sintáticas é relacionada à sintaxe. Então, você vai observar o seguinte, quando fala aqui pra gente de flexões, emprego das classes gramaticais, entrando inclusive a questão dos verbos, né, das conjunções, das locuções conjuntivas, dos pronomes relativos, nós estamos aqui dentro falando de morfologia, porque em morfologia nós estudamos as 10 classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Certo? E aqui você não tem apenas que saber identificá-las, você tem que conhecer o emprego dessas classes. Por exemplo, o o e o lhe.
pronomes pessoais oblíquos. Quando você usa o e quando você usa lhe? E será que esse o e esse lhe devem aparecer antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Quer dizer, próclise, mesóclise e ênclise. Veja que aqui aparece também a questão da sintaxe. E não é, por aparecer aqui para a gente relações sintáticas, não quer dizer apenas a questão do período composto, com as orações coordenadas, subordinadas. Não. Aqui também aparece a questão das funções sintáticas. Então, a questão de sujeito, predicado, objeto, complemento, né? O complemento nominal, adjunta de nominal, você sabe a diferença? Pois é importante a gente saber isso, porque a banca pede. E também porque isso é base para a gente poder saber pontuar, certo? Veja que aparece aqui para gente a questão da ortografia. Então, nós temos tanto o emprego de letras, e não é apenas se nós temos o uso de G ou J, por exemplo. Não. Nós temos aqui dentro os parônimos e os homônimos, expressões como ratificar, retificar, aquelas expressões que causam dificuldades, como porquê junto, porquê separado, com acento, sem acento. A questão da acentuação gráfica e o novo acordo ortográfico, como também o emprego do hífen no novo acordo ortográfico. Outro ponto que a Legale cobra bastante é essa questão de fonemas. Então, quantas letras, quantos grafemas, né, nós temos na palavra e quantos sons, quer dizer, quantos fonemas nós temos? Nós temos dígrafo, não temos dígrafo? Então, isso é sempre muito importante estudar. Bem como a questão da concordância e da regência, obviamente, com o estudo de crase. Ou seja, não é pouca coisa, é muita matéria que nós temos aí. Pois é, como estudar isso tudo aí para essa prova? E ainda, né, como conhecer essa banca? Como que você vai saber o que essa banca cobra e como essa banca cobra? Pois é, por essa razão, eu criei o meu curso de português em questões comentadas da banca Legale. Eu trabalho há 40 anos com concursos públicos, então eu já descobri que uma maneira muito eficiente da gente estudar para o concurso é estudar com questões da banca. Por essa razão, eu montei este meu curso e você vai observar neste meu curso da banca Legale que eu vou trabalhar com vocês sem questões da banca. Como? Então, você terá aqui uma primeira prova, você vai resolver essa prova que é da banca, vai corrigir, vai anotar as suas dúvidas e logo em seguida você vai assistir ao meu vídeo. No meu vídeo, eu trabalho uma por uma das questões, letra por letra, mostrando para você por que a resposta é A e não D, como todo mundo pensa. Mas eu mostro isso para você desde o enunciado. Dicas que aparecem no enunciado e que você precisa tomar cuidado, porque podem ser pegadinhas se você não perceber isso. Ainda, além de trabalhar a E e a D, eu também trabalho a B, a C e a E. E detalhe, vamos supor que essa questão envolva a diferença de adjunta de nominal para complemento nominal. Pois é, se isso ocorrer, eu vou explicar para você de uma maneira rápida, mas certeira, essa diferença. Olha que coisa boa, a gente vai fazer a primeira prova, você vai poder voltar o vídeo quantas vezes você precisar, você vai poder pausar esse vídeo, vai poder anotar todas as minhas explicações e aí, se ainda houver dúvida, você me manda a dúvida e eu respondo diretamente para você. Aí você passa para a sua próxima prova. Pensa, nós vamos fazer isso com 100 questões da banca Legale, tá? E não é muito fácil a gente localizar provas dessa banca. Você já deve ter percebido isso.
Bem, e você vai ver que nós temos também aqui no nosso site o curso de informática com o professor Paulo França e a dobradinha português e informática, que com certeza vai ajudar você a passar em muito bem classificado nesse concurso, certo? Você conhece a Banca Legale? Eu coloquei aqui duas questões para você. Legale 2022, da Prefeitura de São José do Hortêncio, Rio Grande do Sul, para procurador municipal. Então veja esta questão aqui. De que seria bom que eu os ouvisse? O termo sublinhado pertence a qual classe gramatical? Então, morfologia é um artigo, é um pronome, é uma preposição, é conjunção, é advérbio? O que é isso? Então, o que a gente tem que entender aqui é o seguinte: o o, assim como o os, ele pode ser um artigo, é verdade, né? Então, ele vem assim, por exemplo, o homem. Você está vendo que ele está definindo quem é o homem, ele está acompanhando um substantivo. Se eu passar para a mulher, eu vou dizer a mulher está definindo qual é a mulher. Ele pode ser um pronome pessoal, oblíquo, átono, e aí ele será um pronome pessoal oblíquo, átono, quando eu digo, por exemplo, assim, eu o vi. O que eu quero dizer com isso? Que eu vi ele. Então, é um pronome pessoal oblíquo átono. E o o, ele pode ser também um pronome demonstrativo. Quando eu falo para você, por exemplo, assim, o que pedi não é este. O que você vai observar? Esse o aqui quer dizer aquilo que pedi, aquele que pedi. Então, ele é um pronome demonstrativo. Você está vendo? Ele vem sempre juntinho com um pronome relativo. Então, vem essa estrutura: o que, os que, a que, as que. Pronto, pronome demonstrativo. Então, o que você vai observar lá em cima? Primeiro, aqui nas opções, não pode ser preposição, não pode ser conjunção e não pode ser advérbio. Ótimo, porque você sabe que o o e o os só pode ser isso daí. Se fosse o a, ele poderia ser preposição também, mas não é o momento da gente falar do a, agora é o momento de falar do o. Então, o que você vai observar? Inclusive, eu trabalho com PDF e nós temos PDFs simples, rápidos, não é aquilo que você fica lendo a vida inteira, não, que mostram para você de uma maneira rápida quais são as preposições, as conjunções, os advérbios, certo? Então, realmente, o os não pode ser nenhuma dessas classes. Então, ou é artigo ou é pronome. Bem, esse os, ele não está antecedendo um substantivo. Eu não estou falando aqui os carros, os meninos. Não, eu estou falando eu os ouvisse. O que eu quero dizer com isso? Que eu ouvisse eles. Então, quando eu posso substituir por ele, eles, isso é um pronome pessoal oblíquo átono. Bem, aqui aparece apenas a opção pronome. Não tem problema. Está aqui a minha resposta. Viu? Uma dica rápida e que ajuda você a estudar de uma maneira eficiente para esse concurso, sem enrolação, certo? Olhe esta outra questão que aparece aqui, do mesmo concurso, Legale 2022, Prefeitura de São José do Hortêncio, Procurador Municipal. Então, diz assim, a linha 6, tá aqui embaixo a linha 6, ó, eu coloquei para você, e a linha 19, tá aqui a linha 19. O sujeito das orações é classificado respectivamente, quer dizer, na ordem como.
Então, o que você vai observar? Para você descobrir sujeito, porque sabe quando a gente aprende sintaxe fazendo perguntinha? Objeto direto, o quê? Objeto indireto, não funciona, tá? Esquece isso, tá? Isso não funciona. Agora, para sujeito, nós iniciamos fazendo uma pergunta, sim. E você pergunta na frase, você pergunta para o verbo, quem é que? Mesmo que a resposta seja uma coisa, pergunte sempre quem é que. O relógio caiu da parede. Quem é que caiu? O relógio. Certo? Então é o sujeito. Não fique variando quem, que, porque então você pode acabar querendo induzir uma resposta. Pergunte sempre quem. Então veja só. Essa primeira frase que aparece na linha 6. Então está assim, ó. Eu olho-os com olhos laços. Quem é que olha? Eu. Então está aqui o sujeito. A outra, prefiro escorregar nos becos lamacentos. Quem é que prefere? Eu. Qual é a diferença que existe da linha 6 para a linha 19? É que na linha 6, esse eu, ele está escrito. E quando o sujeito aparece escrito na oração, ou é um sujeito simples ou é um sujeito composto. Como aqui eu tenho só um núcleo, que é o eu, isso é sujeito simples. Agora, neste caso aqui de composta, se eu falasse assim, eu e você olhamos, aí sim seria sujeito composto. Então, eu já sei que esse primeiro é um sujeito simples, tá? Porque se aparecer escrito, é simples e acabou. Pronto, eliminei duas aqui. Agora, olha a outra. O que acontece com essa outra? Eu sei qual é o sujeito, mas esse sujeito, ele não está escrito. Quando eu sei qual é o sujeito, eu sei, mas ele não está escrito. Por exemplo, eu falo, viajamos para a praia. Quem é que viajou? Nós. Não está escrito, mas eu sei qual é. Quando isso ocorre, é aquele falecido sujeito oculto. Pode aparecer esse nome ainda? Pode, né? Ghost, de vez em quando aparece. Pode ser o sujeito oculto, que hoje se chama sujeito desinencial, porque você o percebe pela desinência do verbo, prefiro, sou eu. Agora, preferimos, somos nós. Pode ser chamado também de sujeito implícito, porque ele não está explícito, porque ele não está escrito. E pode ainda ser chamado de sujeito subentendido. Quer dizer, você subentende qual é esse sujeito. Então, é claro que neste caso, o primeiro é simples e o segundo ele é desinencial. Então, resposta letra A. Zezé, e o indeterminado? O indeterminado você nem sabe qual é, mas isso daqui é conversa para o nosso curso. Certo? Então, veja, você tem aqui dicas rápidas, certeiras, que fazem você acertar a questão. É assim que funciona o meu curso de português Legale em Questões. Pode ter certeza que o curso de português, o curso de informática com o tio Paulo, né, são cursos sérios e com valores, pode ter certeza, muito humanos, tá? E olha, a dobradinha, você pode estudar com o tio Paulo e comigo e conseguir de verdade ir muito bem nessa prova do concurso, tá? Entre em contato aí no WhatsApp, entre em contato no nosso atendimento e você verá que você pode passar no concurso de uma maneira mais leve, sem sofrimentos, certo? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.